Bem, pessoal, acho que já podemos começar, tá certo? Nessa aula hoje eu vou falar para vocês sobre o conceito de dinâmica. Nós vamos trabalhar as leis de Newton, beleza? Lembrando aí, qualquer dúvida, manda no chat. Para a gente falar de dinâmica, eu vou começar soltando algumas perguntas importantes aí para vocês lembrarem ainda das aulas que nós estudamos sobre as leis de Newton. Bem, primeiro, por que quando o ônibus freia ou acelera, somos empurrados para frente ou para trás? Observe aí que essa palavra empurrados, né, tá entre aspas, são empurrados para frente e para trás. Por que precisamos utilizar o cinto de segurança quando estamos no carro? Como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirá-la do lugar? Por que não é possível uma pessoa se erguer puxando o seu próprio cabelo? O que faz um corpo mudar o seu estado de equilíbrio, né? Ou seja, o que faz com que o corpo saia do repouso? Por que os astronautas parecem flutuar quando estão no espaço? E por que quem está do outro lado do mundo não cai para baixo? Tá certo? Então, essas são aí algumas perguntinhas que as leis de Newton vai nos ajudar a resolver, beleza? Bem, o que é a dinâmica? Bem, a dinâmica ela vai estudar o movimento, tá? O que nós vimos ali na cinemática ontem, nós vamos estudar o movimento, só que nesse caso da dinâmica nós vamos falar sobre forças, tá? Essas forças são capazes de produzir ou de alterar o meu movimento, né? Então, se eu tenho um objeto em repouso, eu aplico sobre esse objeto uma força, ele passa a entrar em movimento. Se ele estava em movimento e eu aplico uma força, eu posso parar esse objeto. Então, nós vamos modificar as condições de movimento. Então, esse aí é o tópico relativo à dinâmica. Primeiras ideias com relação ao movimento, né? A gente tem Aristóteles, naquele pensamento em que para existir força, para existir movimento é necessário existir aplicação de uma força, porque o movimento não é um estado natural do corpo. E aí depois nós temos aqui no meio o Galileu, ele foi o cara que propôs a ideia da inércia, né? Ele construiu um experimento, né? Eu já tinha falado sobre o experimento do Galileu na sala, e permitiu com que o Newton bolasse ali a sua primeira lei do movimento, né? Ou seja, a primeira lei de Newton é uma lei que o Galileu criou. Bem, definição do que vem a ser força. O que é força? É alguma coisa, né? É um agente que vai produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação, tá? Então, observa aí que eu tenho algumas figurinhas que ilustram um pouco a relação entre força. Para medir força, nós temos um instrumento. Então, pode ser, quando você estiver resolvendo exercício sobre as leis de Newton, pode aparecer aí a palavra dinamômetro, tá? O que é o dinamômetro? O dinamômetro é esse negócio que aparece aqui nessa imagem. Aí você vai falar, ah, professor, isso aqui é uma balança, eu já vi isso aqui antes. Bem, uma balança, ela é construída, ela é calibrada para medir ali, para fazer uma proporção e medir a minha massa. O dinamômetro, ele vai medir força, tá? Então, esse instrumento, que é o dinamômetro, ele é utilizado para medir força. Tipos de força que nós vamos encontrar. Nós vamos falar muito nas aplicações das leis de Newton em força de contato. O nome já é intuitivo, ele diz para você o que é força de contato. São forças que surgem no contato entre corpos, né? Pode ser dois ou mais, beleza? Não é obrigatoriamente dois corpos. Então a gente tem aqui alguns exemplos, ó. Na primeira imagem, essa mulher empurrando uma bicicleta com as crianças. Aqui na minha segunda imagem, eu tenho um homem puxando um ônibus. Outros tipos de força que nós vamos falar são as forças de campo, tá? Também vai aparecer aí com frequência a força de campo relacionada à força gravitacional, que é a força peso. Essa força, ela não precisa do contato, ou seja, ela dispensa o contato, beleza? Exemplos aí que nós temos. O ímã, ele é um tipo de força de campo, tá? Só que aqui é uma força magnética, nós não vamos falar sobre força magnética aqui nas leis de Newton. Aqui eu tenho um satélite orbitando a Terra. Esse caso aqui nós vamos trabalhar bastante. Satélites orbitando é a ideia aí das leis de Newton. Você vai precisar lembrar sobre vetores.
beleza? Então, se você tem dificuldade com vetores ainda, recomendo que você retorne a vetores e faça uma revisão. Por quê? Porque num problema de lei de Newton, nem sempre eu vou ter uma única força atuando no corpo. Eu posso ter uma série de forças e nós vamos sempre precisar, inicialmente, obter a força resultante para resolver a segunda lei de Newton, tá? Então, vou fazer aqui rapidinho um resumo sobre a força resultante. Então, o que é a força resultante? Isso é uma vetorial das forças atuantes sobre o corpo, tá? Essa força resultante, nós vamos imaginar que essa força resultante, ela substitui todas as forças que atuam no corpo. Então, por exemplo, aqui eu tenho nessa imagem uma série de forças atuando aqui. Tem uma série de forças atuando aqui. Então, eu vou fazer a soma de todas essas forças e vou representar apenas com uma única força, e essa única força que eu vou representar ela é equivalente a todas as forças que estão atuando no meu corpo. E aí a gente tem que lembrar dos casos aí que eu vou trabalhar com a força resultante. Ó. Observa aqui na imagem, eu tenho duas forças, F1 e F2. Essas duas forças estão apontando aqui, ó, a setinha apontando para a direita, beleza? Ou seja, eu posso dizer que essas forças têm mesma direção, porque ambas estão na horizontal, e têm mesmo sentido, porque ambas apontam para a direita. E aí, como é que eu vou obter a força resultante? Eu vou fazer a soma. Então, está aqui a força resultante. Nesse meu exemplo, eu tenho duas forças apenas, mas se eu tivesse mais força, então eu ia somar aí, ó, força 1, força 2, força 3, força 4, e aí vai embora somando todas as forças que possam ter aí no meu problema, beleza? E aí, quando eu fizer essa soma, eu vou ter a minha força resultante, que eu vou representar por essa única flechinha, e essa única flechinha aqui, ela é equivalente às duas forças que estavam atuando no meu corpo inicialmente, beleza? Então, esse é o primeiro caso aí que você pode ter, e esse vai ser muito recorrente. Segundo caso, observa que tem duas forças novamente, F1 apontando para a direita, F2 apontando para a esquerda. Elas estão na mesma direção, porque ambas são horizontais, certo? Só que têm sentidos opostos, beleza? E aí, a intensidade da força resultante vai ser a subtração entre essas forças, beleza? Então, para obter a força resultante, você vai fazer a subtração entre as forças. E aí você vai ter aqui o vetor que vai representar, que vai substituir as duas forças que estão atuando aqui nesse corpo. Tudo bem? Mais uma vez, eu posso ter mais de uma força, então eu posso obter uma resultante aí, mais de duas forças, né? F1 menos F2 menos F3, tá certo? Então pode ter aí uma série de forças aí que você tenha que fazer subtração, até a última força. Quando é que você vai fazer subtração? Quando os sentidos forem opostos, tá? Sentidos opostos, eu vou fazer subtração. Essa condição tem que ser atendida aqui, tá? Mesma direção. Mesma direção, sentidos opostos, vou fazer a subtração. Terceiro caso, eu tenho forças perpendiculares. Observa aqui, ó, que F2 e F1, eu vou traçar uma linhazinha aqui, ó, pontilhada, com relação a F1, F2. No cruzamento aqui, essas forças estão formando um ângulo de 90 graus. Então, lembrar lá que perpendicular quer dizer que o ângulo formado é de 90 graus. A intensidade da força resultante é obtida pelo Teorema de Pitágoras. Tá? Então, você vai aplicar aí o Teorema de Pitágoras e vai achar a força resultante. Lembrando que, para aplicar o Teorema de Pitágoras aqui, eu usei para montar os meus vetores aqui a regra do polígono. O que é a regra do polígono? Eu vou colocar um vetor depois do outro, né? Então, eu coloquei aqui F2 e F1. Lembrando que soma de vetores é comutativa, então F2 mais F1 é a mesma coisa que F1 mais F2. E aí o resultante sai do início do primeiro vetor e vai até a extremidade do meu segundo vetor, beleza? Então, dá uma olhada com calma na soma vetorial para poder resolver as leis de Newton, tá certo? O que são as leis de Newton? As leis de Newton
são leis que determinam como a ação das forças influencia no estado de movimento dos corpos, tá? Ou seja, as leis de Newton é o fundamento da dinâmica. Bem, aqui é um pouquinho sobre quem foi o Newton, tá? Newton nasceu em 1642, que é o mesmo ano da morte do Galileu Galilei, beleza? Ele teve uma série de contribuições para a ciência, na filosofia, astronomia. Na astrologia, quando ele faz a separação entre a astrologia e a astronomia, tá? Lembrando que a astronomia é ciência, a astrologia é balela. Pode ir lá no chat me detonar falar que a astrologia não é balela, tá? Que você acredita que seu signo ele diz muito sobre a sua personalidade, tá? Mas a astrologia não tem nada científico. Aqui algumas das contribuições importantes. Olha só, a astrologia, ela só tem uma utilidade, pessoal. Saber qual é o cavaleiro do zodíaco lá das casas de ouro lá que você é. É a única função dela. Certo? É só para isso que serve a astrologia. Algumas das contribuições que o Newton teve. Lei da gravitação universal. Isso aqui nós vamos ver um pouco mais à frente, depois que nós trabalharmos as leis de Newton. O Newton contribuiu no estudo da ótica. Tá? Então, isso aqui é uma segunda contribuição. O Newton contribuiu numa coisa muito importante chamado cálculo diferencial e integral. Tá? Aí quem pretende estudar aí algum curso de ciências exatas vai aprender isso daqui. Binômio de Newton, você vai estudar na matemática no terceiro ano. E as leis do movimento. Tá? Então essas são algumas das contribuições importantes que o Newton teve aí ao longo de sua vida. Bem, as leis da dinâmica, o Newton escreveu num livro, né, que é o Princípio Matemático da Filosofia Natural. Aqui esse nome está escrito em latim, tá? Então o nome aqui está escrito em latim. Na época do Newton, o latim era a língua que mais se utilizava no meio científico, certo? Bem, primeira lei de Newton. Olha só como é que ele escreveu lá no livrinho dele. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Resumindo, o que o Newton quis dizer aí? Se está parado, fica parado. Se está em movimento, fica em movimento. Aí a gente tem só que lembrar que esse movimento é um movimento retilíneo uniforme, tá? Inércia. Consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante. Tá? Pode ser constante igual a zero ou constante igual a um valor diferente de zero. Tá certo? Aqui está a definição do que é massa. A grandeza física que mede a quantidade de inércia, nós vamos chamar de massa, diferente do que a química costuma usar, né? Massa é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Não. Massa é a medida da inércia do corpo. Beleza? Olha lá, primeira tirinha. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Aí está lá o Garfield deitado, né? Tranquilo. Obviamente, John, não está levando em conta a rotação da Terra. Bem, o que o Garfield está querendo falar com isso? A gente precisa lembrar que condição de repouso e movimento depende do referencial, tá? Então, o Garfield escolheu um referencial que era conveniente para ele. Obviamente, ele pode estar em movimento com relação à rotação da Terra, né? Mas ele não está realizando nenhuma atividade física, né? Nenhum esforço físico, ou seja, ele gordinho vai continuar gordinho, né? A tendência natural dos gordinhos que não se exercitam é continuarem gordinhos. Aqui na segunda tirinha, para que serve essa manivela? Aí tem uma freada brusca, não mexa no freio de mão, Garfield. Isso aqui, pessoal, mostra para a gente o seguinte: eu só vou conseguir notar diferença, né, de movimento e repouso quando aparece uma aceleração, tá? E aí, nesse caso da segunda tirinha aqui, eu tenho, no caso, uma desaceleração, né? Quando o Garfield puxa o freio de mão, altera a condição de movimento, né? E todo mundo é jogado para frente e fica aqui esmagado no para-brisa do carro. Beleza? Vamos lá, aqui é a última tirinha, ó. Newton disse que um corpo permanece em repouso. Você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, né? Ou seja, o Garfield está fazendo aí mais uma vez uma piada com relação à primeira lei de Newton. Aqui mais algumas colocações com relação onde a lei de Newton pode aparecer, né? Então, lá no ônibus, quando eu tenho uma freada brusca, o corpo é empurrado, né, bem entre aspas, para frente por conta da inércia. O uso do cinto de segurança, tá? O cinto de segurança ele é importante ali quando você tem uma colisão,
beleza? E aí, se você não está usando o cinto de segurança, obviamente que você pode ser arremessado para fora do carro por conta da inércia, beleza? Então, o cinto de segurança, ele aplica uma força no passageiro para diminuir a sua velocidade, né? Ou seja, manter o passageiro dentro do carro. Uma tirinha aí, um pouco maldosa, né? Observa aí que na primeira figurinha aqui, olha só o olhar de mal deste indivíduo. Ele está dirigindo o carro tranquilamente e o seu amigo, né? O que imagino que seria, tá ali deitado no banco do passageiro sem cinto de segurança. Aí o que que o bonitão faz? Ah, vou fazer uma piadinha. Freia bruscamente. E aí, no momento em que ele freia bruscamente, o seu amiguinho é arremessado para fora do carro. E aqui na tirinha de baixo, né, tem uns fantasminhas agora conversando. Você morreu do quê? E aí ele responde, morreu de inércia. Beleza? Tirinha malvada essa daí, né? Todo mundo entendeu aí essa tirinha? Bem malvada, né? Imagina só você andar com uma pessoa no carro dessa forma, né? Ela simplesmente olha aí para o lado, você sem cinto de segurança e dá aquela freada e você é arremessado aí para fora do carro e acaba morrendo. Isso não é legal, tá? Por isso a importância do cinto de segurança, pessoal. Sempre que estiver no veículo, utilizar o cinto de segurança, beleza? Então, tirando a piadinha aí da nossa tirinha, vamos continuar. Então, resumo da lei da inércia. Se a força resultante é igual a zero, o corpo vai estar com a velocidade constante. Constante igual a zero, vai caracterizar o repouso, tá? Ou ele vai estar em movimento retilíneo e uniforme, beleza? Isso aqui é importante, todo corpo em equilíbrio mantém por inércia sua velocidade constante, tá certo? Pessoal, não vou tomar muito tempo nessa parte sobre referenciais inerciais, tá? O referencial inercial nada mais é do que um ponto ou um corpo que eu vou tomar como referência para analisar o fenômeno em questão, beleza? E é importante salientar que as leis de Newton sempre consideram referenciais inerciais. O que são esses referenciais inerciais? São aqueles referenciais onde o meu ponto ou meu objeto está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tá certo? Se tiver aceleração, a gente considera isso um referencial não inercial e as leis de Newton aí já não vão ser aplicadas nesse tipo de referencial. Vamos lá, segunda lei de Newton. Bem, a primeira é uma lei puramente teórica, mas ela é fundamental. A segunda é aquela lei que nós vamos resolver os probleminhas, que eu vou ter uma equação matemática que vai permitir com que eu resolva problemas relativos às leis de Newton. Então, a segunda lei de Newton, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, e aí o Newton escreveu assim lá no seu livro, ó, acompanha aí comigo, tá no nosso slide. A mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Então, você tem aqui força resultante, esse FR aqui é força resultante, esse M é a massa do corpo, esse A é a nossa aceleração. Tudo bem? No sistema internacional, a força vai ser medida em newtons, tá? Então, nós vamos medir força no sistema internacional em newtons. E aí, o que define um newton? O newton é a força que eu aplico a um bloco, a uma massa de 1 quilograma, e essa, por sua vez, sofre uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Isso define aquilo que nós vamos chamar de 1 newton, beleza? Então, força resultante, FR, força resultante, M, massa e A, aceleração. Observa aqui, ó, tem as setinhas aqui em cima, né? Estamos falando aqui de vetores, beleza? Então, aquelas regrinhas que eu apresentei no começo da nossa aula, você vai ter que aplicar em alguns problemas para resolver. Terceira lei de Newton. Olha lá como ele escreveu no livro. A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Beleza? Então, a terceira lei de Newton, você sempre usa ela. Para toda ação tem uma reação. Beleza? Então, observações aqui que nós temos que ter. Primeiro, para ação-reação, nunca se equilibra, pois nós estamos falando de forças que atuam em corpos diferentes.
o par aparece instantaneamente. Então, qualquer uma das forças pode ser ação ou reação, beleza? Essas forças vão ter mesma intensidade, tá? Então, quando você vê lá a palavra módulo, o que que a palavra módulo está querendo dizer para você? Está falando para você que tem a mesma intensidade, só que é dirigido a sentidos opostos, beleza? Observa aí o seguinte, pessoal. Para que eu fale da terceira lei de Newton, eu tenho que obrigatoriamente estar falando de aí, no mínimo, dois corpos interagindo, tá certo? Então, terceira lei de Newton não vai acontecer para apenas um corpo. Aqui alguns exemplos da ação e reação. Eu tenho nessa primeira imagem aqui um carinha numa prancha, né? Ele vai empurrar a água para trás com as mãos e isso vai fazer com que a prancha se movimente para frente, beleza? A força que ele aplica aqui na água, a força que ele aplica aqui na água é a mesma que a água aplica sobre ele, fazendo com que ele seja impulsionado para frente. Nesse canhão aqui, se eu fiz um disparo, impulsionando uma bala para frente, esse canhão vai sofrer um recuo. Eu tenho as aves, né, aqui voando, elas empurram o ar e o ar empurram elas de volta, sempre aplicando a mesma força, a mesma intensidade de força, beleza?